Deus e o Osho falam do homem reativo e do homem criativo. Um exemplo para uma forma de explicar um pouco melhor o que é isso, o homem reativo e o homem criativo, seria o seguinte: se você der o quadro Noite Estrelada do Van Gogh para um cachorro, provavelmente ele vai achar muito gostoso destruir o quadro com mordidas, com dentadas. Se você der esse quadro para uma pessoa sem sabedoria, sem sensibilidade, ela provavelmente vai achar o quadro mal pintado e talvez até jogue fora. Mas se você der o quadro para uma criança, para um bebê que já consegue prestar atenção, focar sua atenção em alguma coisa, talvez o quadro chame a atenção dele pelo contraste forte das cores, talvez, e aí ele vai ter uma reação a esse quadro conforme a leitura que ele fizer do quadro, conforme o que o quadro significar para ele. Se inspirar medo, ele vai se afastar do quadro. Se ele achar bonito, ele vai se aproximar. Mas dependeu do quadro, não dependeu de uma ideia anterior que ele tinha de uma coisa parecida, ele reagia de tal forma. Como faz, por exemplo, um homem sem sabedoria. Ele busca, quando acontece algo com ele, para julgar aquilo, para entender aquilo, ele busca na memória uma situação ou algo semelhante e vê como ele reage àquilo, como ele foi ensinado a reagir àquilo, como ele está acostumado. Então, ele é reativo. Não depende daquilo que está na frente dele, depende do que ele tem dentro de si. Do que ele tem dentro de si, assim, condicionado já. No caso do animal, mais ainda. E no caso do bebê, o bebê seria o homem criativo, aquele que vê uma coisa na sua frente e tenta se relacionar com aquilo como uma relação única, como uma coisa que ele nunca viveu antes. Ele não vai buscar coisas parecidas e comportamentos parecidos. Ele vai reagir conforme aquilo que está na sua frente. Isso o Osho diz que é ter olhos virgens, olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que você olhasse para alguma coisa. Ainda falando do homem reativo, quer dizer, do homem que reage da mesma forma, né? E do homem criativo, o Osho também cita o trabalho do Skinner. O Skinner foi um psicólogo e tem uma teoria de que, assim como os animais, o homem é motivado por estímulos. Eu estou falando isso de uma forma muito superficial. E o Osho diz que o Skinner está certo, porque o homem comum é um homem reativo, mas ele diz, o Skinner não trabalhou com um Jesus, não trabalhou com um Buda, não trabalhou com um Sócrates, não trabalhou com um Lao Tse, que são homens que deixaram a condição reativa para uma condição criativa.